Oi, pessoal, tá todo mundo bem? Eu espero que sim. Essa é a nave Química Fisiológica, um canal com pequenas gotas de conhecimento. Meu nome é Adriana Pedrenho e hoje nós vamos iniciar a série Jejum de Cabo a Rabo. Sejam todos muito bem-vindos. Numa série sobre jejum, a primeira coisa que a gente vai falar é o que é jejum e diferenciar o jejum alimentar do jejum metabólico. O jejum alimentar é quando você fica um determinado período de tempo sem consumir nenhuma caloria. Então, esse é o jejum alimentar. Você ficar 1 hora sem se alimentar, você está fazendo um jejum de 1 hora, de 2 horas. É um jejum muito comum, todo mundo faz. O jejum metabólico, ele precisa de um tempo para ser alcançado. Ele é um momento metabólico no qual a secreção de insulina vai diminuir e a secreção de glucagon vai estar alta. Isso acontece depois que você está em jejum alimentar por um certo período de tempo. E aí, neste momento, o organismo vai mobilizar as reservas energéticas. Esse é o jejum metabólico. Então, o organismo ele vai ciclar entre o estado que a gente chama de bem alimentado, que é logo após uma refeição, e o estado de jejum, que é o estado do jejum metabólico, que demora um certo tempo para chegar. Isso tudo é regulado hormonalmente pela insulina e pelo glucagon. Nós vamos ver com detalhes como acontece isso em episódios posteriores. Os três principais nutrientes que nós ingerimos são os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Os carboidratos, eles são ingeridos na maior parte como amido, e o amido é um polissacarídeo que precisa ser digerido em moléculas menores de glicose. Existem outros carboidratos que nós ingerimos, mas, de uma forma em geral, a principal ose resultante da digestão dos carboidratos é a glicose. Já as proteínas, elas abrangem um grupo de moléculas que são muito diferentes entre si e são bem grandes também, possuindo como unidades fundamentais os aminoácidos. Então, uma proteína é formada por vários aminoácidos ligados entre si através do que a gente chama de ligação peptídica. E o processo de digestão que acontece no tubo digestivo é exatamente esse: quebrar essas proteínas em aminoácidos, aminoácidos livres que serão absorvidos. Já os lipídios, o principal lipídio ingerido é o triglicerídeo, e no caso, o triacilglicerol é composto por ácidos graxos e glicerol. E essas moléculas é que são as moléculas que vão ser absorvidas através da membrana voltada para a luz do nosso tubo digestivo no intestino. Então, o alimento ele entra pela boca, sofre processamento na boca, passa pelo estômago, vai sofrer processamento no estômago, ação de enzimas digestivas. No intestino, esse processo digestivo continua, perdura e é onde ocorrem a maior parte das absorções. Aqui nós já observamos a estrutura de uma velocidade intestinal. Essa vilosidade ela é revestida por células aqui, uma do ladinho da outra, que são chamadas enterócitos. Essa é a mucosa intestinal, é por onde os produtos da digestão vão passar. É por isso que não pode ser uma molécula muito grande. Como é que um polissacarídeo vai passar por uma membrana plasmática como é essa? É uma membrana celular. Então, precisa que ocorram os processos de digestão. Em vermelho, nós temos a digestão resumida dos carboidratos, em azul, das proteínas, e em amarelo, das gorduras. E uma coisa interessante que esse esquema está mostrando para a gente são os sistemas vasculares, né, que vão drenar essas substâncias que estão sendo absorvidas. Então, nós temos os vasos sanguíneos aí, então,
a artéria que está chegando com sangue, que trazendo sangue arterial, ela está em vermelho e depois vai ficando em azul, que vai saindo sangue venoso, que é o sangue que está levando esses nutrientes, né? Essas veias vão se juntar e vão fazer, vão performar, né, todas juntas, a veia porta. Por isso chama porta, que é a porta de entrada dos nutrientes, né, dos principais nutrientes estão entrando pela veia porta, né, que está drenando esses nutrientes que estão entrando pelo tubo digestivo, né, pelo intestino, ou seja, que foram os nutrientes que nós ingerimos. Sendo que percebemos que os ácidos graxos não são absorvidos para o sangue. Está bem claro aqui, mostrando que a absorção dos ácidos graxos acontece para os vasos linfáticos. E isso é muito importante. Por quê? Porque essa veia que eu falei que vai formar, que é a veia porta, ela vai levar esse sangue para o primeiro órgão, que é o fígado. E se o fígado receber essa quantidade de gordura que chega de uma digestão, de uma absorção após a digestão, ele não vai conseguir reempacotar essa gordura e vai ter dificuldades metabólicas Bem, depois. Essa entrada de combustível, né, a alimentação, ela ocorre em alguns momentos, então ela é uma entrada variável, né, de combustível. E acontece que o nosso intestino, ele não pode funcionar como uma dispensa de nutrientes, que quando o metabolismo precisa de nutrientes, ele vai buscar. Então, há de ter uma maneira de pegar essas energias que estão entrando, né, desses nutrientes e armazenar esses nutrientes para que seja usado num outro momento, no momento onde há uma demanda energética maior. Isso tudo, todas essas reações, as reações químicas que são utilizadas para o processo de digestão, reações químicas que são utilizadas para a realização de trabalho celular, seja ele qual for, e as reações químicas também para armazenar esses nutrientes e também para tirar esses nutrientes dos estoques, todas essas reações juntas é o que a gente chama de metabolismo. Esse gráfico é do livro Manual de Bioquímica com Correlações Clínicas do Devlin. E ele separa a homeostase da glicose em 5 fases. Essa primeira fase aqui, esse primeiro momento, em que nós vemos que a glicose, que está sendo consumida pelo corpo, é a glicose exógena. Isso significa o quê? Que a glicose que está sendo utilizada para ser queimada e liberar a energia dela para a realização de trabalho é a glicose que está sendo absorvida naquele momento. E quando essa glicose acaba, quando acaba a absorção, é exatamente o momento que acaba essa primeira fase, que é a fase de absorção. E quanto tempo vai durar essa fase? Isso é relativo. O que foi ingerido? Qual foi o tipo de ingesta? Quanto tempo demora o processo de digestão e absorção de um prato simples de macarrão, sem molho, sem carne, sem nada? É breve, é rápido. Em 2 horas esse processo já acabou. Portanto, essa fase, nesse tipo de ingesta, ela vai durar apenas 2 horas. Então, as fases metabólicas e como o corpo vai utilizar a energia depende de vários fatores e também depende da sua própria taxa metabólica, o quanto de energia você consome, ou seja, quanto de energia você gasta para manter-se vivo, que é o chamado taxa metabólica diária de consumo. bem, Nós veremos todos esses aspectos da homeostase da glicose em todo o curso da fome, como nós observamos nesse gráfico. Nós estamos só no começo da nossa jornada. Eu peço para que, se você gostou desse vídeo, já compartilha, curte, e se tiver alguma pergunta, pode deixar aqui no comentário, que eu vou responder nos próximos episódios. Vem para a nave, você também!